culto. E nesse momento queria pedir para você abrir um espaço aí na tua casa pra gente juntos adorar o Senhor. Que você adore com o seu coração aberto para o Espírito Santo entrar na tua vida. Amém? Agradeço pela vida de cada um que está aqui, ó Pai, e agradeço pela vida de quem está assistindo, ó Pai. Eu creio, ó Pai, que o Senhor tem muito a usar nossas vidas, ó Pai, e usar a vida de quem está assistindo, ó Pai. Peço para que o Senhor esteja nos dando força, ó Pai, em meio a esses momentos difíceis. Que o Senhor continue nos capacitando, ó Pai, capacitando a vida do pastor que vai dar a palavra, que todos possam receber a palavra de corações abertos, ó Pai, para uma mudança espiritual na vida pessoal de cada um. Peço para que o Senhor continue nos abençoando, Pai. Amém. Em nome de Jesus que eu oro. Amém. Amém. Fique com a palavra do pastor agora e tchau. Tchau, tchau. Boa tarde, irmãos. Graça e paz, amém? É uma alegria para nós estarmos aqui novamente para poder ministrar a palavra do Senhor, para poder trazer essa palavra nesse momento de culto, nesse momento em que nós estamos aqui adorando o Senhor. E eu tenho a certeza que tanto as canções, como a ministração das canções, como as orações, como a palavra, nesse momento é a nossa expressão do culto. Que você viva isso, que dentro da tua casa você crie um ambiente propício
não seja um momento para você estar se distraindo com outras coisas. Que esse seja um momento que realmente você separe para poder adorar o Senhor. Amém? Seja o seu culto particular aí na sua casa. Amém? Nós temos uma pergunta como tema da nossa mensagem hoje. A nossa pergunta é: ainda temos tempo? Eu gostaria que desde já essa fosse a pergunta que começasse a fomentar dentro do teu coração. Ainda temos tempo? Essa é uma indagação que deveríamos fazer a todo tempo. Quantas coisas você é pego de surpresa que você não contemplava a possibilidade e essas coisas aconteceram? Você já parou para pensar sobre isso? Quantas coisas você foi pego de surpresa? Você não contemplava a possibilidade e ela aconteceu. Com certeza você já viveu experiências boas nesse sentido. Então nós temos aí a chegada de um amor na sua vida. É uma coisa boa. Uma promoção inesperada é uma coisa boa. Uma aprovação num concurso na faculdade é uma coisa boa. Um dinheiro que você nem imaginava e que no momento de dificuldade esse dinheiro chegou para você. Uma gravidez. Quantas pessoas são pegas de surpresa, acredite, né? Em pleno século XXI, pessoas são pegas de surpresa com uma gravidez e é uma coisa muito boa. Enfim, coisas muito boas já aconteceram na sua vida e elas vieram de forma inesperada. Então nós citamos aqui algumas, mas tem outras tantas de coisas boas que você não estava esperando e elas aconteceram. Por outro lado, diariamente, pessoas perdem emprego, principalmente nesse momento, mas fora esse momento, diariamente tem um índice aí que mede a quantidade de desemprego, né? Então, diariamente pessoas perdem o emprego, surge uma despesa extra, isso aqui é campeão de acontecer. Pessoas são diagnosticadas com uma doença grave, isso acontece. Pessoas perdem amigos ou entes queridos, enfim, coisas ruins também acontecem na vida das pessoas de forma inesperada. Então, independente de qual seja o teor dessa coisa, seja ela boa ou ruim, elas acontecem muitas vezes de forma inesperada, sem que a gente estava esperando que isso acontecesse. Isso é o viver aqui, né? Ao olhar para a Bíblia, encontramos um ensinamento precioso a esse respeito, mas muito pouco contemplado por nós. Então, quando a gente olha na palavra de Deus, nós encontramos algo a respeito disso, né? Alguém falando a respeito disso, sobre esse assunto, um ensino, né? Mas muitas vezes pouco contemplado por nós. Não é o texto que ainda nós vamos meditar, eu vou falar e daqui a pouco eu falo qual é o versículo, né? Então o texto diz assim: portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Então basta o dia de hoje, no sentido de mal, numa interpretação, basta as preocupações que nós temos no dia de hoje. Então não adianta a gente se preocupar com o dia de amanhã, porque o dia de hoje nós já vamos ter um monte de coisas que vão acontecer na nossa vida sem que a gente tenha planejado, sem que a gente tenha esperado, né? Isso está lá em Mateus capítulo 6, o versículo 34, né? É Jesus dizendo isso. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus próprios cuidados, basta cada dia o seu próprio mal. Veja que o dia de amanhã não é relevante. O dia de amanhã não é relevante para mim e para você, mas sim o dia de hoje. Uma prova disso é o momento que nós estamos vivendo. Quantas coisas nós não conseguimos mais ter domínio como antes? Você já parou para pensar que você não tem onde... Eu conversando com os meus cunhados, eu falei isso para eles. Num dado momento eu falei para eles: gente, vamos fazer o seguinte, vamos parar, porque a gente não adianta, a gente não consegue pensar mais sobre o dia de amanhã, vamos pensar sobre o hoje. Não há mais como fazermos uma previsão correta sobre muitos assuntos.
Não tem como a gente fazer uma previsão precisa e dizer isso vai ser assim, isso vai acontecer. Não tem mais. Nesse tempo que nós estamos vivendo, não tem como a gente fazer mais isso. Essa semana eu estava falando com uma irmã de uma outra igreja, né, uma irmã muito querida, e ela estava me relatando a situação que tinha uma empresa multinacional que não estava preparada para trabalhar com plataformas digitais. Acredite você, né, uma empresa multinacional. Olha a proporção do tamanho da empresa. Ela não estava preparada para trabalhar com as plataformas digitais. Parece até que meio inacreditável. Mas a frase da pessoa responsável pela empresa foi a seguinte: nós fomos pegos de surpresa. E eu já ouvi, gente, muitas pessoas dizendo essa frase. Não necessariamente por conta de ter que trabalhar numa plataforma digital, né? Porque eu acho que isso as pessoas estão conseguindo até tirar de letra. Mas muitas pessoas foram pegas de surpresa. Independente do que ou da situação, a verdade é que todos nós fomos pegos de surpresa. Todos nós fomos pegos de surpresa com essa questão da pandemia para muitas coisas. A pergunta é, por que isso acontece? Por que nós somos pegos de surpresa? Porque nós temos uma dificuldade de acreditar que algumas coisas podem realmente ser verdade. Então, nós temos uma dificuldade de acreditar, e quando algumas coisas nos são ditas, muitos de nós têm dificuldade de acreditar que aquilo ali realmente pode acontecer, ou realmente aquilo pode ser verdade. Dizem aí, eu não sei se é verdade ou não, mas diz que há 10 anos atrás, o Bill Gates já tinha feito uma previsão, diante de estudos que ele faz, que o mundo teria sérios problemas com gripe. Que a doença que mataria no mundo, isso ele fez uma previsão lá atrás, há 10 anos, seria a gripe. E eu acredito que isso seja uma verdade dele ter falado isso, porque a vacina que está mais adiantada no combate, ela recebe investimento dele há muito tempo, tá? Então, eu acredito que isso é verdade. Mas, por que isso acontece, né? Que foi a nossa pergunta. Porque nós temos uma dificuldade muito grande de acreditar que algumas previsões, algumas coisas que nos são ditas, elas realmente podem vir a acontecer ou são verdades. Seria mais ou menos assim. Eu acredito, mas não vivo da forma como acredito. Então alguém chega, fala algo para você e você diz, olha, eu acredito. Mas quando você vai ver a sua prática de vida, ou quando alguém olha para a sua prática de vida, você vê que a prática, da forma como você vive, ela não bate como quando você diz a respeito do assunto que você acredita naquilo. Então nós falamos uma coisa, dizemos que acreditamos, mas não vivemos como se realmente acreditássemos. É sobre isso que eu quero pensar com você no dia de hoje. É sobre essa situação, sobre esse acreditar, sobre esse crer. Então agora eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Mateus capítulo 24. Mateus capítulo 24. Eu vou pedir para algum dos meus auxiliares, tem vários aqui, né? Todo mundo de Bíblia aberta, coisa mais linda de ver, né? Só falta o chefe da casa, só, né? Mas tá beleza, alguém precisa trabalhar. Eu queria pedir a um dos meus auxiliares que pudesse me trazer um copo d'água, por favor. Mateus, capítulo 24, versículo 36. Eu vou esperar até você achar aí o seu texto. Mateus 24, versículo 36.
Todos já acharam? Muito obrigado. Minha aguinha chegou? Mateus 24, versículo 36. Mas a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão somente o Pai. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E não perceberam senão quando veio o dilúvio, e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então 2 estarão no campo, um será tomado e deixado outro. 2 estarão trabalhando no moinho, uma será tomada e deixada outra. Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o nosso Senhor. Mas considerai isso: se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso, ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Quem é, pois, o servo fiel e prudente a quem o Senhor confiou os seus conservos para dar-lhes o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo a quem o Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Em verdade vos digo que lhes confiará todos os seus bens. Mas se aquele servo, sendo mau, disser consigo mesmo: meu senhor demora-se, e passar a espancar os seus companheiros e a comer e a beber com ébrios, virá o Senhor daquele servo em dia que não espera, em hora que não sabe, e castigá-lo-á, lançando-lhe a sorte com os hipócritas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Que Deus nos abençoe com essa palavra. Esse texto, ele faz parte de um todo. E eu quero deixar desde já para você começar a ler em Mateus capítulo 24, o versículo 4, e ir até o 25:13. Eu só li esse pedaço. Mas eu aconselho você pegar Mateus 24, 4 e começar a ler, passar por esse texto e ir até o 25:13, porque esse texto todo está falando sobre o mesmo assunto. Esse texto está tratando sobre a vinda de Jesus para levar a sua igreja para os céus, tá? Aqueles que se mantiverem fiéis, ele vai levar para os céus, né? Então, esse tema aqui seria conhecido como o arrebatamento da igreja. É disso que eu estou tratando com você. Então, desde que Adão foi expulso do paraíso, o plano redentor de Deus entrou em ação. Desde que Adão pecou e foi expulso lá no paraíso, o plano de redenção do ser humano entrou em ação. Deus ama o homem e mesmo que este tenha pecado, o desejo de Deus é salvar, tá? É voltar, aliás, a se relacionar com ele novamente. O desejo de Deus, desde que houve uma separação no relacionamento do homem. E quando eu digo relacionamento, é um relacionamento particular do homem com Deus. Desde que isso foi quebrado lá no jardim, no paraíso, tá? Desde lá, o plano redentor de Deus é voltar a se relacionar com o homem novamente. Então, depois de um grande período, Antigo Testamento, dentro do plano de Deus, Jesus já estava estabelecido como o meio perfeito, único e perfeito, para a restauração desse relacionamento. Tanto que na ceia, junto com seus discípulos, Jesus está tomando ali a última ceia. Quando ele pega o cálice, Jesus diz assim: este cálice é o cálice da nova aliança no meu sangue. Então Jesus está ali inaugurando uma nova aliança agora no relacionamento de Deus com o homem, porque esse era o plano
do Senhor. Então, Deus deseja se relacionar com o homem. Deus deseja que esse relacionamento seja um relacionamento de intimidade. Então Deus começa a traçar o seu plano e durante todo o Antigo Testamento ele vem fazendo isso. Quando chega no Novo Testamento nós vamos encontrar a figura de Jesus, porque ele se estabelece como o meio perfeito e único para novamente religar o homem a Deus. Mas o plano de Deus, ele não para por aí. Deus quer que aqueles que passarem a fazer parte dessa aliança, um dia possam retornar para casa. Então, Jesus vai dizer, na mesma cena da ceia, ele vai dizer, desde já não beberei convosco do fruto da videira, até que beba novamente no reino do meu Pai. Então ali Jesus está dizendo, ou reforçando, aquilo que ele já havia falado durante 3 anos, vocês vão para os céus. E esse é o desejo de cada um de nós, é ir para os céus, porque nós vamos retornar para casa, é da onde nós saímos. Então o texto de João 14, de 1 a 3 diz assim, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito, vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Isso é João 14, de 1 a 3. Ou seja, Cristo voltará para cumprir um outro episódio do plano de Deus, tá? Que é o arrebatamento da igreja, daqueles que se mantêm. Eu digo episódio, querido, porque após isso tem outras situações que vão acontecer, mas o que nos interessa nesse momento é isso. O arrebatamento da igreja não é a segunda vinda de Cristo que vai acontecer quando ele vier e vai pisar nessa terra. Não, eu estou falando do arrebatamento que a Bíblia relata que é o encontro daqueles que creram em Jesus Cristo, o receberam como Senhor e Salvador e vão se encontrar com Ele nos céus. É um encontro nos ares, tá? Então é disso que eu estou falando, é desse evento que eu estou falando. E João 14, de 1 a 3, Jesus está só reforçando isso. Ainda uma outra parte no plano redentor de Deus, mas por ora é essa a que nos interessa. Deus quer que aqueles que nele creem, aqueles que receberam Jesus como Senhor e Salvador, possam um dia ser resgatados para morarem nos céus. Então, nesse plano divino, tem esse evento chamado arrebatamento. Mas quando eu penso nesse evento, arrebatamento da igreja, me vem algumas perguntas. E a gente precisa ter respostas para essas perguntas. A primeira delas é, você crê nisso? Que Jesus vai arrebatar a igreja? A segunda, você vive isso como verdade na sua vida? E a terceira pergunta, você fala sobre isso? Porque só para dar uma recapitulada, nós falamos agora há pouco aqui atrás, que nós temos dificuldade para acreditar em algumas coisas. A gente fala que acredita, mas a prática da nossa vida não mostra isso. Então nós temos uma dificuldade. E quando eu olho para esse texto aqui de Mateus, quando será a vinda de Cristo? Então, quando eu olho para esse texto e para outros que a Bíblia vai me apontar, o texto está dizendo que Jesus não sabe, os apóstolos não sabem, os anjos não sabem, mas é uma data que compete somente ao Pai. Só Ele sabe. Ou seja, nós teremos um evento chamado surpresa. Que para alguns vai ser uma surpresa boa. Mas para outros vai ser uma surpresa ruim. E aí nós precisamos responder essas questões.
Precisamos responder essas perguntas com muita honestidade. Eu e você precisamos ser honestos para responder essas questões, porque isso é determinante na nossa vida cristã. Eu não posso crer na verdade bíblica parcial, eu não posso crer na verdade bíblica por medo, eu não posso crer na verdade bíblica por obrigação, eu não posso crer na verdade bíblica por imposição. Até porque a salvação é pessoal. Mas eu preciso crer na verdade bíblica no todo, por amor, por crer que o plano de Deus para a minha vida é o melhor. Então isso aqui é uma verdade. E agora nós precisamos ser muito honestos quando nós pensamos nessas perguntas. Então, vamos responder as questões que nós temos acima, segundo o texto bíblico. A primeira pergunta que eu faço para você é a respeito do arrebatamento. Você crê nisso? Vamos acompanhar os textos que nós lemos. Mateus 24, do 36 ao 39 é o primeiro. O meu tem algumas divisões, esse é o primeiro. Mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe. Nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão somente o Pai. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento até o dia em que Noé entrou na arca. E não o perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos, assim será também a vinda do Filho do Homem. Rapaz, eu não sei se vocês já pararam para pensar, né, que na verdade só foram salvos 8 pessoas. Noé, sua esposa, os seus 3 filhos e as suas 3 noras. 8 pessoas. E um casal de cada um dos animais que existiam. Esse texto ele é um tanto interessante. Ele fala de Noé, e Noé crendo em impossibilidades. Algumas pessoas dizem que Noé construiu a arca no deserto. Isso não tem uma base profunda para a gente dizer. O que acontece é que isso, segundo os estudiosos bíblicos, tá? Talvez outras histórias vão ser, outros fatos vão ser contados. Eu estou falando sobre o estudo da Bíblia. Então, há um clima muito diferente hoje do que tinha na época de Noé. Porque até então, o que se tinha era um clima muito tranquilo ali. E também, por conta desse clima, esse povo não tinha visto uma coisa chamada chuva. O que tinha, vamos dizer assim, era uma neblina, um negócio muito suave. Esse era o clima ali. Então esse povo não tinha visto chuva. E Deus vai mandar o quê? Um dilúvio. Interessante isso. Uma outra coisa importante para a gente saber, que os continentes são separados pós-dilúvio. A gente precisa pensar sobre isso, porque anterior ao dilúvio, aquilo que se chama-se de Pangeia, era uma coisa só ali. Os continentes vão ser separados depois. Então, vai vendo como que a situação é. Então, essa questão de água perto para vir, para crescer, para subir, era um negócio tremendamente complicado. E o texto bíblico vai dizer que foram as fontes da terra que também geraram água. Além do dilúvio que cai ali 40 dias e 40 noites. Então, Noé ele consegue acreditar em impossibilidades. Uma outra coisa importante, além desses fatos que a gente tem, porque ele não viu chuva também, a gente pensar que Noé era agricultor. Noé não era carpinteiro.
E aí você pega um açougueiro, o cara que não sabe, nunca mexeu com madeira. E aí você põe esse cara para fazer com madeira. Aí você pega o cara que ele é o agricultor. Por mais que ele olhe e tenha uma certa noção e seja um cara esforçado. Olha o que é a arca para ser construído por 4 pessoas, Noé e os seus 3 filhos. E o conhecimento que ele tem é as estruturas que Deus passa. O mapa quem deu foi Deus. Mas Noé, ele acredita exatamente naquilo que Deus falou que ia fazer, mesmo que ele não tivesse visto absolutamente nada das coisas que Deus fala. Se não bastasse isso, ele pregou a destruição da terra. Ele pregou que haveria esse dilúvio. Então imagina as pessoas olhando e dando risada. Quem que é esse louco? Esse cara que está fazendo isso? Como seria interpretado alguém nos nossos dias dizendo que Deus iria destruir a terra? Louco! Essa pessoa seria interpretada como louco. Com certeza ela ia ser taxada dessa forma. Mas não é isso que a Bíblia diz que vai acontecer, meu irmão. A Bíblia diz que essa terra um dia será destruída. E esse evento, o arrebatamento, está dentro de todo um cronograma. E aí? Mas como nós vivemos diante de uma realidade como essa? Essa terra vai ser destruída e tem alguns eventos que vão acontecer, e agora nós estamos falando, e é nisso que eu quero que vocês se concentrem, nós estamos falando sobre o arrebatamento daqueles que creram em Jesus Cristo como Senhor e Salvador e viveram fiéis a esse Deus. Como nós vivemos? Exatamente como está escrito no versículo 38. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia que Noé entrou na arca. Nós vivemos exatamente como esse povo, ou seja, como as pessoas daquela época. A gente come, a gente bebe, a gente festeja, a gente faz uma série de coisas. Nada de errado em fazer essas coisas, desde que não estejamos colocando a nossa esperança ou a finalidade da nossa vida é isso. Eu vim nesse mundo para comer, beber e festejar. Como muitas pessoas pensam isso. Por natureza, vamos construindo nossa vida aqui. Por isso somos pegos de surpresa. Porque nós temos uma visão puramente nesse plano que nós estamos vivendo. Eu sonhei em me formar, querido, lá na Unip esse ano. Eu sonhei em me formar. Porque o ano passado eu falei, poxa vida, concluí, estamos acabando agora, que gostoso, o ano que vem é o 5º ano, e veja bem, eu já estaria indo para o 2º semestre desse ano, então eu sonhei com isso, né? Sonhei em estar lá com os meus amigos e tudo que nós vivemos nos anos anteriores. Se Deus quiser, e assim for da vontade dele, eu vou me formar, mas aonde? Em casa. O último ano de faculdade, provavelmente eu vou terminar ele na minha casa. O meu sentimento é como se tivessem me arrancado a força de lá. Eu posso dizer isso para você. Para mim, é como se tivessem me arrancado a força de uma caminhada que eu estava indo, fui tirado lá. Mesmo recebendo o diploma de conclusão do curso, toda a minha turma tem o mesmo sentimento, que sempre faltará uma parte, como se nós não tivéssemos vivido ela. Porque a gente não conseguiu concluir. Só para você ter uma noção, a gente tem informações muito vagas. E dentro dessas informações que tem, nós não vamos poder apresentar nem o nosso TCC. Nós vamos fazer o nosso trabalho de conclusão de curso, trabalhar isso com o orientador de cada um pessoalmente. E depois ele vai entregar isso para alguém que vai aplicar uma nossa nota. Nós não vamos poder defender aquilo que nós fizemos, o trabalho que a gente fez. Então, olha onde as coisas foram. Eu fui pego de surpresa. Mas por quê? Porque a gente constrói a nossa vida aqui. Eu planejei o ano passado uma coisa para esse ano, como se ela pudesse acontecer e como se nada
em sentido contrário pudesse acontecer. A verdade é que vivemos esse momento do aqui e agora, da realidade desse mundo de uma forma muito intensa. Para nós, como nós vivemos aqui, é tremendamente intenso, como se nada pudesse acontecer em sentido contrário. Será que acreditamos mesmo que Jesus voltará para buscar a sua igreja? Quando a gente olha para a forma como nós vivemos, que é isso que nós estamos levando em questão, eu digo que acredito, mas a forma como eu vivo, ela demonstra que realmente eu acredito nesse evento. Mateus capítulo 6, aí mesmo em Mateus no capítulo 6, vamos dar uma chegada lá, versículo 19. Mateus 6,19 diz assim: não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corrói, e onde os ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouros nos céus, onde nem a traça e a ferrugem corrói, e onde os ladrões não escavam e nem roubam. Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Querido, onde está o nosso tesouro? Ele está na terra ou está nos céus? A forma como nós vivemos mostra como está, aonde estão os nossos tesouros. E aonde está o nosso tesouro, está o nosso coração. Então, o nosso coração tem estado aqui na terra ou tem estado nos céus? Eu não anotei aqui, mas o apóstolo Paulo, eu não vou lembrar a referência, ele diz assim que, num dado momento, que ele já sabe que ele está perto de morrer, ele fala assim, ó, de um e de outro lado, eu estou constrangido, no que ele vai escolher. Ele fala assim, porque eu preferi estar com Cristo, que é incomparavelmente melhor. Mas ele falou, mas para o proveito da vida aqui na terra, com um determinado grupo, ele fala, eu vou ficar para ver se eu consigo ganhar ainda algum fruto. Querido, estar com Deus é infinitamente melhor. Isso não quer dizer que a gente não possa viver a nossa vida aqui. Nós podemos viver e devemos viver a nossa vida aqui. Mas o nosso coração, ele precisa estar nos céus com Deus. Porque uma coisa eu posso garantir para você. Jesus vai voltar para arrebatar a sua igreja e se encontrar com ela nos céus. Não é um e outro texto, são os muitos textos que vão dizer. Então aí eu tenho a resposta da nossa primeira pergunta. Você crê nisso mesmo? Porque se você crê, você precisa viver. Porque se você diz que crê, mas a prática da sua vida te coloca vivendo de outra forma, né? E eu não estou dando essa palavra só para você, eu estou colocando para mim mesmo, que o ano passado eu fiz planos e vivo intensamente os planos aqui. Então nós vamos ver a segunda questão, porque essa primeira eu já te falei e você precisa pensar e responder com honestidade para você. A segunda questão é, você vive isso? Você vive isso? Né? Então a primeira coisa é se você crê nisso. A segunda é se você vive isso. É Mateus capítulo 24, versículo 42. Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Mas considerai isso, se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso, ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Eu confesso que eu fico triste quando eu penso no que foi a minha infância e o que é a infância das minhas filhas e dessa geração que nós temos. Bem, na minha geração, brincar na rua, ir para rio com os amigos, ir no sítio de um colega de sala, eram coisas que nós fazíamos sozinhos, tá? Brincar na rua até tarde da noite, ir para rio com os colegas, ir para sítio de amigo de sala, era coisa que na minha geração nós fazíamos sozinhos.
E eu tinha nessa época entre 11 e 12 anos de idade, para você ter uma noção. Por mais que nossos pais se preocupavam, parece que as coisas não eram como são hoje. Nesses dias atuais, pai e mãe precisam ter olhos por todos os lados. Pai e mãe tem que ter olho por todo lado nesses dias que nós estamos vivendo. Por outro lado, temos medo das pessoas mal intencionadas, porque sabemos que bandidos e criminalidade não são presentes somente nos grandes centros, mas em todos os lugares hoje tem bandido e criminalidade, né? Tem em todos os lugares, não é só lá em São Paulo ou no Rio. Então as casas têm muros altos, portão eletrônico, câmeras de vigilância, cerca elétrica e muitas têm um bom cachorro. Tudo isso para evitar os dissabores de ter a casa assaltada, porque você não sabe quando o ladrão vem. É o versículo 43, olha aí, capítulo 24, 43. Mas considera isso, se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão. Ele não sabe que hora vem o ladrão. Mas essas medidas do mundo que nós temos hoje, elas são importantes. Sim. Leia comigo agora o versículo 44. Por isso fiquei também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Que medidas de segurança você tem tomado para a vinda de Jesus não te pegar de surpresa? Ele fez uma comparação com a vigilância desse mundo com a vigilância espiritual. Você tem posto cercas que delimitam o seu espaço para que o mal não entre na sua vida? Você tem colocado cerca para dizer para o mal, ó, até aí, daí para cá você não entra, para que o mal não venha habitar na sua vida? Você tem uma câmera que te coloque em vigilância 24 horas por dia? Então, o mesmo padrão que a gente estabelece para o ladrão, que não avisa a hora que ele vem, eu preciso estabelecer o mesmo padrão para saber quando Jesus Cristo vem. Porque o ladrão não avisa e Jesus também não vai te avisar. A verdade é só uma. Nós vivemos para esse mundo e infelizmente não adotamos um padrão elevado para as coisas de Deus. É aquilo que estamos falando muitas vezes. Quanto você lê e medita na Bíblia? Quanto você ora no sentido de compartilhar sua vida e pedir a Deus que diga sobre ela? Porque eu não preciso orar, eu não tenho que orar somente para pedir coisa para Deus, eu preciso muito mais orar para chegar a Deus e dizer, Deus, essa é a minha vida, ela está assim, assim, assado, o que o Senhor tem a dizer sobre ela? Então aí a gente vai novamente para a Bíblia, Josué capítulo 1, muito conhecido de vocês, mas nós vamos ler de novo. Josué capítulo 1, versículo 1. Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Nun, servidor de Moisés, dizendo, Moisés, meu servo, é morto, dispõe-te agora, passa esse Jordão, tu e todo esse povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta de vosso pé, vô-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés, desde o deserto do Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus, e até o grande mar, para o poente do sol será o vosso termo. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida, como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei nem te desampararei. Sê forte e corajoso, porque tu farás a este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar aos seus pais. Tão somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo a toda a lei que meu servo Moisés te ordenou.
dela não te desvie nem para a direita e nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar desse livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas o cuidado de fazer segundo a tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Ser forte e corajoso. Não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Querido, Deus vai andar com quem quer andar com Ele. E quem anda com Deus precisa saber o que Deus tem a dizer. Por isso que Ele diz para Josué, não deixa de meditar. Não deixa de falar desse livro da lei. Quanto que você tem feito isso? Quanto você tem compartilhado da leitura bíblica? Quanto você tem feito a leitura bíblica? Quanto você tem meditado? Quanto você tem contado a tua vida para Deus? Então aqui, eu tenho a forma que eu vivo. E ela me responde se eu vivo acreditando que a qualquer momento Jesus possa voltar. Então, uma coisa é eu acreditar, eu creio que haverá arrebatamento da igreja. A segunda é, eu vivo isso. Não, é fato, eu creio, porque me foi dito. Porque a palavra de Deus me disse, é o primeiro trechinho, de 36 a 39. O segundo é as medidas que eu tomo. Então, ele compara a questão do ladrão com a vinda de Jesus. Ambas são surpresas. Então, para as coisas desse mundo, eu crio todo tipo de aparato para me proteger, porque eu não quero ser pego de surpresa. E aí, ele diz o quê? Por isso ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Então, o que eu falo não pode ser diferente do que eu pratico. E eu preciso responder isso com sinceridade. Então, eu tenho a primeira pergunta, se você crê. A segunda, se você vive. Talvez pareça estranho responder essas perguntas se a primeira resposta for negativa. Não creio. Aí, meu querido, isso é um tanto estranho. Mas eu não quero que você pense assim. Porque Deus, nesse tempo que estamos vivendo, vive por nos dar chances de nos arrependermos e mudarmos as nossas condutas. Esse tempo Deus tem feito muito isso. Então eu preciso responder ainda a terceira questão. Você fala sobre isso? Então, ele começa dizendo a respeito daqueles dias, e ele mostra um grupo de pessoas que não creu. O único que creu naquilo ali foi Noé e a sua família. Aí ele pula e ele vai trabalhar sobre um pai e automaticamente ele está falando sobre a vida de todas as outras pessoas, a respeito de você viver. Então, para as coisas desse mundo, você vive conforme as coisas estão acreditando. Então, pode ser que um ladrão, e eu espero em Cristo Jesus, nunca entre na tua casa. Mas nem por isso você deixa de colocar um portão elétrico, câmera, cerca elétrica, tudo quanto coisa. Ter um cachorro bravo, porque você acredita e não quer ser pego de surpresa. E ele está dizendo que com relação à vinda de Jesus Cristo, ao arrebatamento da igreja, eu preciso viver isso da mesma forma. E a última pergunta, você fala sobre isso? É lógico que falar de Jesus não é uma tarefa fácil. E eu não posso começar a falar por um fato que venha a causar medo nas pessoas. Né? Porque na época de Noé, ele pregou arrependimento para as pessoas e o negócio foi a forma como as pessoas estavam vivendo. E a forma como as pessoas estavam vivendo naquela época, quando você vai ler, vai ver os comentários, é igualzinho como nós estamos vivendo, vendo o mundo viver hoje. Então eu preciso viver a palavra na minha vida, eu preciso ter uma relação com Deus,
em que o Espírito Santo me faça caminhar por toda a verdade das Escrituras Sagradas, e é Ele que me levará até as pessoas ou trará elas a mim. Então, a partir do momento que eu me disponho a viver toda a palavra, toda a verdade, o Espírito Santo começa a ministrar a minha vida primeiro. E é Ele que ou vai me levar até as pessoas, ou é Ele que vai trazer as pessoas até mim. Então eu entro na última sequência de versos que eu queria ler com você, que é do 45 ao 51. Quem é, pois, o servo fiel e prudente, a quem o Senhor confiou os seus conservos para dar-lhe o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo, a quem seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Em verdade, vos digo que lhe confiará todos os seus bens. Mas se aquele servo, sendo mau, disser consigo mesmo, meu senhor demora-se, e passar a espancar os seus companheiros, e a comer e a beber com os ébrios, virá o senhor daquele servo em dia que não espera, e em hora que não sabe, e castigá-lo-á, lançando-lhe a sorte com os hipócritas. Ali haverá choro e ranger de dente. O texto está falando, os três textos que lemos estão falando sobre a mesma coisa. Exemplos diferentes sobre o mesmo evento, que é o arrebatamento da igreja ou a vinda de Jesus para levar a sua igreja. Veja que há um trabalho a ser feito. É um senhor com os seus servos. Quem é, pois, o servo fiel e prudente a quem o Senhor confiou os seus conservos? Ou seja, ele confiou um trabalho às pessoas. Então há um trabalho a ser feito que foi confiado por Deus a cada um de nós. É preciso interpretar a passagem. Aqueles que se dizem cristãos e de fato são, não só vivem, mas falam de forma incansável do amor de Deus e da necessidade de arrependimento. Então há pessoas que realmente são muito servos de Deus, porque elas não só vivem, mas elas falam de forma incansável da necessidade, aliás, do amor de Deus e da necessidade de arrependimento. Esses são os servos bons. Que tem a sua recompensa descrita aí no versículo 47, 24 e 47. Em verdade vos digo que lhes confiará todos os seus bens. Então esse Senhor confiou um trabalho aqui. Mas quando ele vier, ele vai confiar todos os seus bens. Se você pegar aí no capítulo 25, o versículo 20 até o 23, é a parábola dos talentos que começa no 14, mas eu quero ler a partir do 20 com você. Então, aproximando-se o que receberá 5 talentos, são as pessoas que receberam 5, 2 e 1 talento, tá? Então, aproximando-se do que receberá 5 talentos, entregou outros 5, dizendo: Senhor, confiaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que ganhei. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no descanso do teu Senhor. E aproximando-se também o que recebera 2 talentos, disse: Senhor, 2 talentos me confiaste, aqui tem outros 2 que ganhei. Disse-lhe o Senhor: muito bom, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no descanso do teu Senhor. Descanso do Senhor, querido, é céu. Então você trabalhou, você viveu para mim, e agora eu tenho essa recompensa para você. Isso aqui tem tudo a ver com arrebatamento. Quando o sofrimento terminar aqui, se não tivermos morrido, nós vamos viver esse evento na nossa vida. Essa é a história. Mas eu preciso falar disso para as pessoas, que haverá isso. Mas isso é para o servo bom, para o servo fiel. Mas há aqueles que se dizem cristãos. Veja que o texto está tratando aqui no versículo 45 ao 51, os 2 como servos. Ele está dizendo que um é servo bom e o outro é servo mau. Então o sujeito recebeu algo para fazer
de Deus, né? Então, há aqueles que se dizem cristãos, podem não ter a atitude que está descrita aqui, que é a atitude de espancar, porque é o que está dizendo aí. Mas, se aquele servo, sendo mau, disser consigo mesmo, meu senhor demora-se, e passar a espancar os seus companheiros, tá? Então, aqueles que se dizem cristãos, podem não ter a atitude de espancar, de ser mau, como está descrito nesse texto, mas também não vivem uma vida de testemunho, e pensam como servo o que está descrito no versículo 48, mas se aquele servo, sendo mau, disser consigo mesmo, meu Senhor demora. Eu já vi vários cristãos dizendo assim, será que Jesus vai voltar mesmo? É estranha essa história, né? Porque minha avó que é crente, minha bisavó lá atrás que era crente, eu já ouvi falar disso, e Jesus até hoje não voltou. É justamente isso. Tem algumas pessoas que estão achando que Jesus está demorando. Eu só queria lembrar para você que há um tempo certo para todas as coisas acontecerem. Só isso. E portanto, essas pessoas que assim pensam, não falam de Jesus, da necessidade de arrependimento e de que ele voltará para buscar os que são deles. Quem não trabalha, meu querido, para o reino do Pai, fazendo aquilo que precisa fazer, é servo mau. É só isso. Quem não trabalha é servo mau. Porque não está falando para o outro o que vai acontecer. Se você não fala do amor de Jesus, se você não fala para aqueles que estão próximos de você do amor de Jesus, da necessidade de arrependimento, se você não fala da verdade da palavra de Deus, você não vai falar que Jesus vai voltar. Porque você acha que vão tirar onda com a tua cara, que vão dar risada de você, que isso é história para boi dormir. Pois é, fizeram isso com Noé. Você pode ter certeza que fizeram com outros tantos. Mas esse é o nosso trabalho. Nós estamos chegando no final. Eu quero ler mais um texto com você e quero que você vá comigo até esse texto. É Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10, versículo 12. Pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele em que nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos são os pés dos que anunciam as coisas boas. Mas nem todos obedecem ao evangelho, pois Isaías diz, Senhor, quem acreditou na nossa pregação? E assim, a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Até aí. Sabe, meus amados, não pensemos nós que esse é um texto de exclusividade dos missionários. Não. Porque pregar a palavra de Deus é papel de todos os cristãos. Em todos os lugares. Pregar para as pessoas que estão à minha volta e à sua volta não é papel do missionário. É papel do missionário, sim. Desculpa. Você como missionário. Você como agente de anunciar a palavra de Deus. Então o texto de Romanos está dizendo que quão formosos são os pés daquele que anunciam a palavra de Deus, as boas novas de salvação. Então, se você não crê, você não vive. Se você não vive, você não fala. Então, eu preciso dizer isso para você. O arrebatamento é uma verdade. Jesus vai voltar para buscar a sua igreja. E eu preciso dizer mais. O versículo 40 e 41 diz assim, então 2 estarão no campo, um será tomado e outro deixado. Sabe por quê? Porque um creu e o outro não. 2 estarão trabalhando no moinho, uma será tomada e outra deixada.
Aí tem até uma série de filmes deixados para trás. Eu dei esse filme se você quiser assistir. É dar uma ideia, né? Porque a gente não tem como entender. Mas é um filme muito bacana. Na realidade, tem 2 filmes desse que você pode ver. Pessoas serão tiradas desse mundo. Aqueles que são cristãos fiéis não ficarão aqui. Porque o evento seguinte é a manifestação de Satanás nessa terra. O diabo só pode reinar nessa terra aqui. Se você acha que a coisa está feia, a coisa vai ficar feia. Quando o diabo puder reinar aqui, tem toda uma história para frente. Mas eu não quero ir para essa história, eu quero falar dessa. Porque se você não crê nessa, você não crê naquela também. Haverá arrebatamento, amado. É tempo da gente pensar sobre isso. É tempo da gente pegar esse texto nessa semana e sabe fazer o quê? Engolir esse texto. Ler ele de frente para trás, de trás para frente, do meio para o começo, do começo para o fim, do jeito que tiver. E falar assim, Espírito Santo, ministra a minha vida. Porque, querido, o tempo está chegando no fim. Nunca os fatos bíblicos estiveram tão alinhados num tempo que nós estamos acontecendo. Estão bem alinhados. E eu lembro para você. O ajuste de conta não é por atacado. Turma da Igreja Batista Ágape. Esquece, fio. Professora Z, turma da tia Z. Turma da tia Rosinha. Turma de não sei quem. Turma da Cida Santos. Sei lá, turma de quem. Turma da Vitória. Sei lá. Galera do louvor da Igreja Batista Ágape. Bom, Rosinha, tem que dar conta desses também. Né? Pastor da Igreja Batista Ágape, não. Isso aí é muito pessoal. Também lá na minha casa, família Correia Garcia. Fio, esquece. Adriano José Garcia. Elisângela Polimene Correia Garcia. E assim por diante. É pessoal, meu irmão. Salvação é pessoal. Vamos prestar conta. Lógico, eu com as minhas responsabilidades pastorais tenho as minhas contas a prestar. Não tenho dúvida disso. Tanto que a Bíblia diz... Ai dos maus pastores. Querido, você crê nisso? Querido, você vive isso? Querido, você fala disso para os outros? Mas antes da gente encerrar, uma última pergunta precisa ser feita, que é a pergunta do tema da nossa mensagem. Ainda temos tempo? A minha resposta para você é sim. Porque, como eu disse, o Deus que nós estamos servindo, Ele vive, enquanto Cristo não voltar, a nos dar a oportunidade. Mas não fique demorando. Não fique arrumando desculpa. Se você é cristão, você precisa viver o todo da palavra. Porque amanhã, se Cristo tiver voltado e você não tiver ido, não culpe a Deus. Não culpe o seu pastor, a sua igreja, seu irmão de fé, a pessoa que evangelizou você. Não culpe. A responsabilidade é pessoal. O Senhor está nos dando uma outra oportunidade. E eu quero poder orar com você nessa noite. Novamente lembrando, querido, isso é uma palavra de Deus falando comigo. Num ato de fé, se você precisa se consertar com Deus, porque se você crê, você precisa viver. E talvez aí esteja o problema. Você diz que crê, mas não vive. E se você não vive, você não fala. Hoje é o dia do conserto. E eu quero convidar todos vocês que estão ouvindo essa palavra. Se vocês querem orar comigo, eu quero convidar você que está me ouvindo a se colocar de pé. Para a gente poder orar. Se você está dizendo assim, Senhor, essa palavra falou profundamente o meu coração.
E eu preciso mudar a história da minha vida. Aliás, eu preciso que o Senhor mude a história da minha vida. E eu quero entender isso como uma oportunidade que o Senhor tem me dado. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, eu creio que esse é um tempo, como em toda a história da vida cristã, de arrependimento. Mas esse é um tempo precioso porque a Tua palavra tem se cumprido. E não falo isso, Senhor, por conta dessa pandemia, porque para mim a pandemia só é mais um sinal de coisas que a Tua palavra já diz. Mas muitos outros sinais estão acontecendo no mundo. E a Tua palavra diz que se nós nos calarmos, as pedras vão clamar. Eu quero nesse momento, ó Deus, dizer ao Senhor, eu me arrependo. Ó Deus, porque isso precisa ser uma verdade plena e absoluta na minha vida. Eu não quero viver, Senhor, falando uma coisa e fazendo outra. Porque eu vejo que muitas vezes a minha vida está tão arraigada aqui nessa terra, que eu faço plano para anos. Não que a gente não possa fazer, desde que isso seja uma direção dada pelo Senhor. Se o Senhor nos mandar, amém. Mas muitas vezes eu vejo que nós tomamos o domínio da nossa vida das Tuas mãos. Não deixamos que o Senhor seja Senhor. E vamos vivendo a vida, muitas vezes, sem um compromisso real e verdadeiro. Eu não estou aqui, Senhor, para questionar a fé de ninguém. Eu estou aqui para trazer somente o Teu recado. Ó Deus, eu quero me arrepender nesse sentido, de que o arrebatamento é uma verdade. E o arrebatamento dentro da Tua palavra é um dos primeiros acontecimentos que nós temos do fim. É um dos primeiros acontecimentos, não é o primeiro, mas é um dos primeiros. E o arrebatamento é uma verdade porque o Senhor vai levar a sua igreja. A igreja será tirada da terra. A Tua palavra vai dizer isso em muitos textos, que haverá um encontro nos ares entre o Senhor e a sua igreja. O Senhor Jesus já disse isso. Na casa do Pai há muitas moradas, se não fosse assim eu vou, não teria dito. Mas agora eu vou preparar lugar para que onde eu estiver, vocês estejam também. Eu vou voltar a buscar vocês. O texto é claro. O Senhor levará aqueles que se mantiverem fiéis ao Senhor. E nós queremos estar nesse grupo, Senhor. Mas nós queremos mais do que isso. Nós queremos que outras pessoas, familiares, amigos, irmãos, ainda que nós não convertemos ninguém, é compromisso e papel nosso falar para as pessoas que estão à nossa volta que o Senhor voltará, que o Senhor ama as pessoas, que o Senhor quer se relacionar com elas, que Jesus Cristo morreu na cruz para salvar a todos os pecadores desse mundo, e para que um dia nós pudéssemos ter o descanso que o Senhor promete àquele que está comprometido com o Senhor. Nesse momento, o Senhor conhece todos aqueles que estão se levantando, aqueles que se colocaram de pé. Pedimos perdão pelas nossas faltas, pelos nossos pecados. Que o arrependimento não seja algo para esse momento, mas que o arrependimento seja algo sempre na nossa vida. E que o Teu Espírito esteja a nos motivar e a nos direcionar a viver para Ti, lendo a Tua palavra, meditando na Tua palavra, orando, buscando ao Senhor, colocando a vida diante do Senhor. É necessário fazermos isso. Que possamos ler esse texto novamente, o capítulo 24 e o capítulo 25, e analisarmos cada uma dessas questões. Porque, Deus, eu preciso crer, eu preciso viver, e eu preciso falar aos outros a respeito da salvação e de que o Senhor vai arrebatar a sua igreja. Nós queremos entregar o culto dessa noite e essa mensagem a Ti, agradecendo em nome de Jesus. Amém? Amém. Amém. Meus queridos, Deus abençoe vocês. É uma palavra forte, é uma palavra para a gente refletir.
mas uma palavra muito importante. Tá? Não tome isso como uma palavra dura. Tome isso como uma palavra de cuidado que Deus tem tido com a nossa vida. Que você se encontre como servo bom e fiel. Que você possa ouvir do Senhor. Entra para o descanso do teu Senhor. Deus abençoe vocês. Fiquem na paz.